Boa noite a todos. Bem-vindos à nossa palestra, né? Mais um dia aqui com a gente. Bem-vindos quem está aqui conosco online, ao vivo, né? E quem está aí no YouTube assistindo a gente depois. A gente vai falar hoje de novo um pouquinho sobre a depressão e como que o Reiki vai poder ajudar você. Só que o tema central hoje vai ser a ansiedade e o nervosismo, né? Então, novamente, eu digo bem-vindos a todos. Nós somos o grupo de Reiki Vijaya Rei. E o nosso objetivo é trazer um tema, uma palavra, um assunto, promovendo reflexão e um momento de relaxamento, tranquilidade e envio da energia Reiki para todos vocês. Então, quando isso acontece, né? Às terças-feiras, das 8 às 10 da noite, via plataforma Zoom Meeting, né? E na última terça-feira do mês, também às 9 horas da noite, ao vivo, pelo Instagram da Camila e da Berta, está aqui embaixo para quem quiser seguir. Então, terça-feira que vem a gente vai ter o nosso encontro pelo Instagram também, no final vou estar falando sobre isso. Então, é isso. Então, como eu disse, eu sou a palestrante da noite, sou a Giovana Oliane Martinez, sou reikiana nível 2, terapeuta integrativa, terapeuta floral e confeiteira. E agora eu vou estar apresentando para vocês o restante da nossa equipe que está aqui conosco esta noite. Então, nós temos a Camila Marques, né, que é mestra de Reiki, médica veterinária, terapeuta integrativa, psicanalista, idealizadora e fundadora do nosso grupo. Também temos a nossa querida Andréa Barangoni, mestra de Reiki, artesã, terapeuta integrativa, acabou aí de se formar em consteladora familiar. Muito bem, parabéns, Andréa. É fundadora do grupo também. Também temos a Maria Celina Zaboto, também mestra de Reiki, terapeuta integrativa, terapeuta floral e arte terapeuta em formação. Também temos a Berta Barbosa, também mestra de Reiki, taróloga, terapeuta integrativa, auriculoterapeuta, apômetra e também faz um lindo trabalho pelo Instagram também às quintas-feiras. Quem quiser seguir ela aí pelo Instagram, que tá demais, viu, pessoal? Também temos a Suzana Uenoyama, reikiana nível 2, auriculoterapeuta, uma excelente fitoterapeuta, artesã também do grupo, a nossa querida psicóloga, a Elizabeth Braga Sanches, reikiana nível 2, psicóloga, neuropsicóloga e também terapeuta integrativa. E a nossa querida fisioterapeuta, a Ivete Gouveia, que também é reikiana nível 2, psicanalista, terapeuta integrativa e também acabou de se formar em cuidadora integrativa. Então, parabéns, Ivete, aí para as meninas. Então, pessoal, hoje eu vou estar relembrando um pouquinho da nossa palestra de semana passada, né? Para a gente dar continuidade nos nossos temas. O que é a depressão, né? A gente vai estar falando aí dela novamente. Então, a depressão é uma doença psiquiátrica, né? Caracterizada normalmente por uma tristeza profunda. Normalmente as pessoas conhecem como a pessoa está triste, está depressiva, mas não necessariamente, né? As pessoas também têm outras características, por exemplo, uma dor, uma angústia muito forte, às vezes uma baixa autoestima, também leva a ter distúrbios do sono, distúrbios do apetite. Então, a depressão é uma conjunção de várias coisas. É uma doença psiquiátrica, né, que a gente não pode esquecer disso. Então, a gente vai falar agora também dos sintomas da depressão, né, a gente tem aqui uma pessoa, né, um corpinho, um ser humano, e a gente tem dividido aqui em várias partes, como vocês podem ver aqui pelo meu mouse. Então, a gente tem o comportamento dessa pessoa, o corpo, os sentimentos, a mente dessa pessoa e como funciona quando está com os sintomas da depressão, né? Então, normalmente, quando essa pessoa está com a depressão, ela perde o interesse em atividades prazerosas que antes ela gostava e hoje em dia ela já não gosta mais. Então, ou então uma inquietação, uma irritabilidade, a mente dela ela fica com uma dificuldade de concentração ou uma falta de memória. No corpo, ela pode ter insônia ou um excesso de sono, uma falta de energia ou uma fadiga, né? Uma alteração de apetite, então come demais ou come de menos, aí ela pode perder o peso. E os sentimentos, né, que pode vir a tristeza profunda, uma culpa por estar se sentindo daquele jeito, aí um vazio interior, aí vem a ansiedade, que é nosso tema de hoje, né, uma desesperança. Então, são muitos sintomas que podem aparecer para essa pessoa. A gente está citando alguns aqui, mas são
é uma vastidão, é muito vasto, né? Que a gente pode estar falando aqui. Então, a gente vai entrar agora um pouquinho no tema central, né, que é a ansiedade, mas antes eu trago para vocês um dado, né, que eu peguei, que eu pesquisei, que o Brasil sofre uma epidemia de ansiedade, né? 9,3% da população convive com algum tipo de transtorno de ansiedade. Então, aí é uma taxa, né, que eu trouxe, e eu acredito muito que deve estar crescendo essa taxa até pelo período que estamos vivendo, né? Está um período complicado, mas dentro desses transtornos existem vários, né? A gente vai estar falando um pouquinho mais para frente sobre eles. E a gente vai estar falando agora, entrando um pouquinho da ansiedade, o que é a ansiedade, né? E o que é o nervosismo. Então, o que são a ansiedade e o nervosismo? Então, o nervosismo, a definição do nervosismo é uma perturbação do sistema nervoso, uma irritabilidade dos nervos, uma nervosidade. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu tenho uma prova para fazer amanhã. Então, é aquela sensação de barriga, de friozinho na barriga, né? De mão gelada, de nervosa mesmo. Então, você tem a prova, você fica nervosa para aquela prova, e depois passa aquela sensação, aquele estresse vai embora, aí você se acalma e vai passando. Já a ansiedade é um desconforto físico e psíquico, já uma agonia, uma aflição, uma angústia até. Então, é uma junção até do nervosismo. Você fica muito, muito, muito nervosa e aí vem a ansiedade. Então, a ansiedade, às vezes, ela passa um pouco, vamos dizer assim, do limite e ela pode se tornar uma coisa corriqueira na sua vida, né? Pode passar dias, meses, anos. Então, se você não cuidar, ela pode virar outros transtornos até. Então, a gente vai falar um pouquinho agora também da diferença entre as duas. Eu até citei agora um pouquinho da diferença, mas a diferença um pouco da ansiedade e do nervosismo. Então, a ansiedade, como eu disse, ela já é um transtorno psiquiátrico, que ela se desenvolve a partir de sintomas mais complexos, né? Então, eventos da vida, acontece algum fator, e aí pode desencadear uma ansiedade. Pode incluir a genética, então alguém da sua família tem, não quer dizer que você vai ter, mas às vezes acontece, né? Por exemplo, uma mãe, uma tia, não sei, e aí você pode ter a predisposição a ter, e a química cerebral. E o nervosismo, ele é uma coisa mais temporária, né? E ele é resolvido assim que o estresse vai embora e pode ser controlado. Como eu disse, você tem uma prova ou uma entrevista de emprego, passa aquele evento, o que vai acontecer, e aí você passa aquele nervosismo. Já a ansiedade não, ela já fica mais tempo e pode se tornar uma coisa mais séria, né? E aí a gente vai estar falando agora um pouquinho da depressão e da ansiedade quando os problemas se associam, né? Quando eles estão juntos, né? Então aqui eu trago para vocês um quadro, um fluxograma, na verdade, né? De depressão. Eu trago a pessoa tem um quadro de depressão, por exemplo, né? Acho que dá para ver minha setinha aqui. E aí tem uma situação, né? Por exemplo, o quadro da depressão é uma situação. E aí aquele quadro gera uma falta de controle para a pessoa. Ela não sabe o que fazer com aquilo. E acaba gerando uma tristeza na pessoa por sair do controle. Que aquilo gera aí a pessoa fica sem ânimo, né? E gera uma angústia. Ela fica angustiada por não estar no controle dela tudo que está acontecendo, que gera ansiedade. Então é uma coisa assim muito complexa, muito difícil, assim, eu vou dizer por experiência própria. Assim, eu sou diagnosticada com a depressão e ansiedade, assim, para quem me conhece sabe. E o quadro de pessoas ansiosas, depressivas é muito difícil, porque é uma mistura de coisas junto, porque você está lidando com a tristeza, aquela coisa, ao mesmo tempo a ansiedade de querer sair daquilo, a ansiedade de querer ficar bem, de querer fazer as coisas, de você saber que tem que fazer as coisas, e você não conseguir sair daquilo. Então é uma coisa muito, como eu disse anteriormente, complexa, né? E tem que ter apoio, tem que ter parceria, tem que ter um médico por trás, e a gente vai estar falando um pouquinho disso um pouquinho mais para frente, né? Mas só para vocês terem uma noção aqui do que eu quis dizer.
Então, aqui eu também trago para vocês como que é ter a depressão e a ansiedade ao mesmo tempo, né? Algumas frases que as pessoas dizem, assim, quem tem, né? Então, por exemplo, é ficar incomodado com a bagunça, mas olhar e pensar, ah, amanhã eu arrumo, né? Amanhã eu arrumo. Ou então fazer listas e listas com os afazeres, mas no fundo saber que você nunca fará as coisas de fato. Ou então ignorar as mensagens e recusar os convites, mas ficar triste quando as mensagens e os convites não vêm. Então, assim, eu fazia muito isso, fiz muito isso na minha vida com minhas amigas até. Peço perdão para elas, que elas me chamavam para sair e eu tinha vontade de sair, mas aquele medo, aquela ansiedade de sair, aquela tristeza me pegava de um jeito muito forte. Então eu recusava, eu ignorava, fingia que nem via mensagem, sabe? Mas quando elas saíam sem mim, ou então nem falavam que, ou então não chamavam para sair, eu ficava triste, entendeu? Eu ficava ansiosa para a próxima vez que elas me chamavam, mas recusava. Então é um ciclo assim vicioso, uma coisa muito, como eu posso dizer, difícil mesmo, né? Então, por exemplo, sentir coisas demais ou não sentir coisa nenhuma, são altos e baixos muito grandes, né? Então, as causas, né, dessa depressão ansiosa, esse quadro ansioso depressivo, vamos dizer assim. Como eu disse anteriormente, tem os fatores genéticos, né, ou a predisposição familiar da pessoa. Então, se alguém da família tem, você pode chegar a ter, mas isso não quer dizer nada. E uma situação de tensão emocional a curto e a longo prazo, né? Então, aconteceu algum fator na sua vida que pode desencadear um quadro ansioso, uma depressão, algo parecido. Então, essas são as causas e os sintomas, né, desse quadro. Então, uma inquietação psicomotora, um nervosismo muito grande, às vezes dá um branco na mente, né? Você quer falar alguma coisa e aí você fala, putz, o que eu ia falar mesmo? Aí, tipo, some da sua mente. Ou então uma dificuldade com o sono, né? Você ou dorme demais ou dorme de menos. Um cansaço muito grande, não tem vontade de fazer nada, então vem o desânimo. Uma tristeza muito grande, aí vem a angústia, né? Aí pensamentos de morte, uma coisa muito séria de se falar, porque as taxas de suicídio é preocupante, né? Então, é difícil falar dessas coisas, assim. Então, a gente tem que levar muito a sério essa parte do suicídio, não é uma brincadeira, é sério. Então, até tem o setembro amarelo, então tem que parar, olhar e ver se a pessoa está dando alguns indícios disso, ficar muito atento. Também tem a falta de prazer, né? Algumas coisas que você gostava de fazer, e alteração no apetite, né? Como eu disse anteriormente, às vezes você come demais, às vezes você come de menos. Então, esses são alguns dos sintomas que pode a pessoa estar apresentando. Eu trouxe aqui também alguns tipos de ansiedade, né? Que as pessoas podem também desenvolver ao longo. Não necessariamente vai desenvolver, mas pode acontecer. Então, o transtorno do pânico, né? Quando aquela pessoa tem aquele acha que vai morrer, sente um medo muito grande, aquela coisa de aquele sufocamento. Tem vários sintomas, né, do pânico. Aqui é só alguns que eu posso dizer. Também o TOC, né, o transtorno obsessivo compulsivo, que a pessoa tem aquelas manias, aquela obsessão por algumas coisas, então tem que ser tudo do jeitinho que ela acha que tem que ser, senão pode acontecer alguma coisa que vai acontecer alguma coisa com a família, ou até com ela mesmo, algo de ruim, né? Então, o transtorno de ansiedade generalizada, né? Também a fobia específica, por exemplo, uma fobia de ir para a escola, por exemplo. A pessoa não quer mais ir para a escola, é um exemplo. O transtorno de estresse pós-traumático, que é, por exemplo, um sequestro relâmpago, né? Às vezes muitas pessoas têm esse tipo de ansiedade depois que sofrem isso, ou então muitas vezes militares sofrem isso, né? Por causa de guerras e tudo mais. E a fobia social também, né? Às vezes gerada por timidez, ou outras coisas também. Então, esses são alguns dos tipos de transtorno, né? Porque algumas crianças também têm de separação, ansiedade de separação. Então, tem vários tipos. Não necessariamente a pessoa vai desenvolver algum desses tipos,
por conta de ter já ansiedade com uma depressão, mas pode acontecer, né? Por exemplo, eu tenho o transtorno de pânico, já tive, né? Até é engraçado, porque quando eu tive, foi no ano novo, e eu achei que eu ia morrer, foi horrível. Assim, vou ser bem sincera, foi uma coisa louca. Eu ia dormir e aí eu senti uma falta de ar, uma coisa assim, e você acha que você vai morrer, e até você entender que você não vai morrer por causa daquilo, demora, sabe? Mas passa, você entende que você não vai morrer por causa daquilo. Então é muito louco pensar o que a nossa mente pode fazer com a gente, sabe? Então é por isso que eu falo que esse tipo de doença você não pode julgar, você não pode julgar mesmo, é a palavra certa, julgar a pessoa, o que a pessoa sente, que você não tá na pele dela para saber, né? Então, quem que pode ter esse tipo de doença, né? Basicamente, todo mundo, né? Vamos ser sinceros. Mas, assim, nas faixas etárias, diferencia um pouco os sintomas, né? Então, por exemplo, as crianças, diferencia que elas têm um pouco de dificuldade para dormir, ou a insônia, também o desinteresse pelas atividades ou brincadeiras que elas gostavam e faziam, a irritabilidade e agitação psicomotora. Os adolescentes já entra a baixa autoestima e a autoconfiança, a alteração no apetite, aí já vem a recusa para ir para a escola. Também a taxa dos adolescentes do pensamento suicidas é muito alta, né? Então, os adolescentes é uma taxa que normalmente é maior os níveis de suicídio, então é bem preocupante. Os adultos já vem o nervosismo, né, a apatia, o cansaço, a angústia. E os idosos, né, que eles normalmente eles não falam. Eles e as crianças acho que é mais difícil você diagnosticar porque eles normalmente não falam o que estão sentindo, né? Então os idosos eles aparentam mais com dores físicas, problemas de memória. Então acho que pode também, como diz, diferenciar com Alzheimer, né? Às vezes achar que pode ser um Alzheimer, mas na verdade é a depressão, né? Então tem uma dificuldade também para dormir, comer, uma apatia. Então, se alguém, assim, perto de você tá com algum desses sintomas, tá ficando diferente, né? Você percebe algum desses sintomas, aí fica ligado, né? Procura talvez um especialista, conversa, fala dessas coisas, que às vezes a pessoa tá passando por alguma coisa e não tá falando, mas já está dando alguns sinais, alguns indícios que está precisando de ajuda, né? E aí, quem que faz o diagnóstico disso, né? Então, normalmente é o psiquiatra, né, junto a um psicólogo. Então, o psicólogo vai encaminhar para o psiquiatra, mas também podem ter a ajuda de um médico, um psicanalista e o terapeuta integrativo, né? Normalmente, essas pessoas também podem perceber que a pessoa está tendo algum tipo de sinal, né? E aí elas encaminham para o psiquiatra que vai acabar falando qual que é o diagnóstico, né? Então essas pessoas, eles que dá o diagnóstico seu, né? E aí a gente vai para os tratamentos, que já foi falado até na aula passada, né? Que os tratamentos é o clínico, né? Pelos medicamentos, aí com o psiquiatra, o psíquico, que seria com o psicanalista e o psicólogo, né? E o integrativo, que aí entraria o reiki, por exemplo, os florais, ou a acupuntura, outras coisas. Mas hoje, basicamente, estaremos falando sobre o reiki, né? Então, por falar nele, né? E o reiki? Como que ele pode ajudar a gente, né? Então, antes de mais nada, eu vou falar para vocês o que é o reiki, né? Às vezes algumas pessoas não conhecem o que é o reiki. Então, basicamente, o reiki é uma técnica, né? Classificada como terapia integrativa, a fim de restaurar o equilíbrio físico, regularizar as suas funções vitais e equilibrar o campo mental e emocional da pessoa. Então, aqui, na próxima foto, eu trago para vocês como é basicamente uma sessão de reiki presencial, né? A gente está em pandemia, então não podemos fazer, mas normalmente a pessoa fica deitada, né? A gente coloca as mãos, impõe as mãos sobre a pessoa, podendo tocar ou não, né? Isso é conversado na hora, e a gente faz todo um acolhimento, toda uma preparação para estar com essa pessoa, e a gente vai colocar as mãos sobre ela e a gente vai passando sobre o corpo, sobre os chakras, né, para equilibrar essa pessoa. Então, tudo começa com o acolhimento, né? Então, a gente vai estar acolhendo você, seus sentimentos, suas emoções,
tudo que você está sentindo, sua ansiedade, aquilo que você está sentindo naquele momento, né? E aí, logo em seguida, a gente vai estar trazendo você para o momento presente, pedindo para você estar no aqui e no agora com a gente, né? Pedindo para você esquecer um pouco os problemas lá de fora, pedindo para você esvaziar a sua mente, né? Esquecer um pouco o que está acontecendo, focar só em você. E logo em seguida, acho que uma das coisas mais importantes que é a respiração, né? Pedir para você respirar fundo, respirar várias vezes, que a respiração é muito importante. Ela vai estar ajudando você a equilibrar, você se acalmar, você a diminuir as pressões do corpo e você está com a gente naquele momento. E para finalizar, o Reiki vai ajudar a equilibrar suas energias, né? Então ele vai onde o Reiki é uma energia muito inteligente, então ele vai onde está faltando energia, vai onde está acumulada a energia, então ele vai equilibrar o seu corpo onde é necessário. Então o Reiki a gente vai estar enviando para vocês daqui a pouquinho, né? Então como fala, à distância, né? Então, mas como eu disse, ele é uma energia inteligente, então logo logo ele sabe onde ir, né? Onde está faltando, onde está precisando, né? Então não tem muito segredo, né? A gente só é um canal para ele estar percorrendo, né? Por assim dizer. Então é mais ou menos isso que o Reiki vai estar fazendo, né? Então eu trouxe aqui uma frase para vocês que o Reiki é por amor. Por isso é essa cada vez mais conhecida, poderosa e misteriosa essência para a recuperação e para a manutenção da saúde. Eu até diria mais, eu diria até que é um preventivo para a saúde, né, o Reiki, que você pode ir antes de acontecer alguma coisa. Então, você vai das suas sessões de Reiki, já está equilibrada, antes mesmo de você ter uma gripe, por exemplo. Então, você já vai estar equilibrando o seu corpo e para estar bem com você mesmo. E se não puder, quando você estiver ruim, assim, alguma coisa, você vai lá receber energia Reiki, que vai te ajudar também, e depois para manutenção do Reiki. Então, eu acho que o Reiki é fundamental, assim, para todas as pessoas. Eu acredito muito nisso, assim. E aqui eu trago para vocês também o que fazer, né? Alguns passos para ajudar a superar a ansiedade. Eu separei algumas coisas aqui que eu acredito que poderiam ajudar vocês, né? Então, assim, no meu processo, nas coisas que eu já vivi. Então, primeiro de tudo, eu acho que é a aceitação e a disciplina no tratamento, que eu acho que é fundamental, né? Então, aceitar que você tem uma doença, é uma doença, né? Séria, que é igual uma diabetes, é igual qualquer outro tipo de doença, e que você tem que ter disciplina no tratamento. Então, tomar o remédio na hora certa, não pular os remédios nos horários que devem ser tomados, né? Tomar certinho nos dias corretos, ir no psiquiatra nos dias que tem que ser, não pular os dias. Então, eu acho que ter essa disciplina é super importante para o tratamento ser efetivo. Também acredito que eu trouxe para vocês do intestino, ter um intestino saudável, que o intestino é o que faz a absorção dos medicamentos do nosso corpo. Então, eu acho que o intestino fazendo essa absorção, os remédios vão ser melhores absorvidos, né? Então, vai fazer funcionar melhor o que tem que ser, o que tem que funcionar. Desculpem, o que tem que funcionar. Então, para funcionar bem esse intestino, também dormir e se alimentar bem vai fazer esse intestino funcionar legal. Uma atividade física, né? O que você gostar de fazer. Beber uma água, né? Que também vai ajudar a hidratar seu corpo, fazer o intestino funcionar legal. As técnicas integrativas, como eu falei agora, do Reiki, né? Ou então outra que você ache legal. Hoje a gente está falando do Reiki. E aqui eu trago para vocês uma balança, né? Do estresse e as coisas que você tem que fazer para balancear com esse estresse, para ficar tudo numa mesma linha, né? Então, uma meditação, uma boa digestão, né? Uma atividade física, ter um bom sono, hidratar, se alimentar, ter a sua fé, acreditar naquilo que você quiser,
né? Então, tudo isso vai ajudar a você balancear e contrapor com o estresse, né? Então, e algumas coisas extras que eu também trouxe aqui para vocês, né? Que é trocar experiências, por exemplo, que a gente está fazendo aqui agora, né? Ou então, por exemplo, tem grupos no Facebook, ou assistir algum filme, ler algum livro. Eu li um livro esses dias muito legal, que chama Mentes Ansiosas. Eu achei super interessante. Quem quiser tá lendo depois, é de uma psiquiatra brasileira. E eu achei bem legal o que ela falou. Então, trocar experiências com pessoas que vivem isso, né, que passam por isso, eu acho que é fundamental, porque elas vão entender o que você está sentindo. E ter uma base de apoio, né, a sua família, se a sua família não compreender, que às vezes acontece, procurar amigos ou até parentes mais distantes. Então, ter essa base é fundamental para o seu tratamento, para o seu entendimento, para te acolher quando você precisar. Uma boa relação com o seu médico, com o seu psicólogo, né, com o seu psiquiatra também. Então, ter essa empatia entre vocês é fundamental para vocês terem essa troca, vocês se entenderem. Eu acho muito legal. Até eu estava pensando esses dias que, às vezes, é difícil para algumas pessoas fazerem esses tratamentos, porque ou não tem plano de saúde, ou tá caro, algumas coisas assim. E tem lugares, na sua cidade, às vezes, em faculdades, que dão de graça o tratamento com pessoas que estão se formando. Então, às vezes, as pessoas não sabem dessa informação, mas é legal passar que, às vezes, você precisa do tratamento e você não sabe, mas tem faculdades que dão esse tipo de tratamento. Então, se você puder e precisar, vai atrás disso, que eu acho que é super importante, né? E para finalizar, eu trouxe uma frase que bateu bem forte aqui para mim, né? Que é: queira o bem de todos os seres, e isso inclui você. Então, é bem o que eu falei agora no final, né? Então, vai atrás de um tratamento se você precisar, coloque você em primeiro lugar. Às vezes você está precisando, você está nesses tempos, eu sei que está difícil, né? Eu sei que às vezes está complicado, então vai atrás de alguma coisa, sinta-se acolhido por nós. Aqui a gente tem nossas redes sociais aí, se alguém precisar de alguma coisa, pode falar com a gente. Até se vocês quiserem, quem está assistindo aí no YouTube, escrever nos comentários, eu vou adorar estar vendo os comentários de vocês, respondendo vocês também. Então, quem quiser, pode escrever para a gente. Então, isso inclui você, né? Então, queira o bem de todos. Então, queira o seu bem, queira o bem de todos. E coloque você acima de todos, coloque você em primeiro lugar. E é isso. Então, eu queria agradecer a todos que estão aqui hoje com a gente. Queria agradecer a você que assistiu até o final aqui a nossa palestra. Dizer que a gente vai continuar falando sobre a depressão, né, nesse mês aqui. O próximo tema é a angústia e a melancolia, né, na próxima terça-feira, às 8 horas da noite, via Zoom. Dizer também que a gente vai falar sobre a depressão, um bate-papo também no Instagram. Aqui a gente tem as contas das meninas, às 9h30 da noite, tá? E a gente também aceita e agradece se vocês puderem contribuir com o Pix, tá? Para continuação dos nossos trabalhos, né? E é isso, eu queria agradecer a todos que me escutaram até o final, que puderam estar comigo aqui hoje, que escutaram um pedacinho da minha história, que foi muito bom para mim compartilhar com vocês, estarem aqui com vocês. E é isso, então, um beijo no coração de todos vocês, muito obrigado, somos todos luz, e é isso, gratidão.